Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a instalar a aplicação Venion em um laboratório de informática em que as máquinas utilizam aí o sistema operacional Linux, ou seja, uma distribuição aí com Ubuntu 22.04. Nesse tutorial nós vamos utilizar essa distribuição por ter um ambiente gráfico aí XFCE 4. Então caso você esteja utilizando outra distribuição no seu laboratório ou então mesmo nos seus testes aí, pode ser que dê alguma diferença aqui no tutorial. Então é recomendado você utilizar o Ubuntu 22.04. Mas caso você queira seguir aí, vocês vai ter que fazer algumas alterações para que o sistema funcione normalmente. Então vamos entender aqui o que é o Venion. No site aí dos desenvolvedores, o Venion é dito como o seguinte: ele é um programa gratuito e open source, para monitoramento e controle de computadores em múltiplas plataformas, Ou seja, o Venion ele tem aí a distribuição para Linux, a distribuição para Windows, e você consegue fazer com que ele controle o laboratório que tenha tanto máquinas com Windows quanto Linux. Eu fiz esses testes e funciona de boa. Então o Venion em si ele faz o monitoramento, Ou seja, você consegue visualizar a tela aí de todos os computadores do laboratório, todos os computadores que os estudantes utilizam. E essas telas você também pode ver aquela tela em tela cheia, dependendo da tela que você escolher, e também você pode controlar o computador, ou seja, é quase um NDESC, um VNC. Além disso, você também pode fazer com que o computador do professor ele transmita uma tela para todos os computadores dos estudantes. Ou seja, você pode fazer a transmissão de algum slide, diversas aplicações. Além disso, o Venion ele tem aí opções de você fazer integração com serviços de diretório na sua rede. Caso, por exemplo, na sua rede tenha algum servidor Samba ou algum servidor de Active Directory ou mesmo aí um LDAP. Só que nesse tutorial nós não vamos falar aqui de integração com serviço de diretório por ser um tutorial mais geral. Então aqui eu peguei do site do Venion e mostra aqui as principais funções. Você pode ver as miniaturas de todos os computadores do laboratório. Você vai poder também fazer a apresentação da sua tela, transmitir sua tela, a tela do professor, para a tela dos alunos, para os computadores dos alunos. Você vai poder também bloquear a tela dos alunos. No caso aqui desse tutorial, eu não vou apresentar essa opção de bloquear porque não funciona normal aí no Linux, na versão do Linux. Mas no vídeo futuro eu vou demonstrar como fazer isso funcionar. Então no segundo vídeo aqui eu vou demonstrar como fazer isso. Você também pode tirar foto da tela do aluno também. Vai poder fazer login, caso o aluno liga lá e fica o login senha, você vai poder fazer login no computador. Logout, caso você queira utilizar com opção de bloqueio, Ou seja, fazer logout das máquinas de todos os alunos para que você tenha atenção em alguma atividade, algo assim. Também você pode, como eu disse aqui, você tem acesso da visão da tela do computador do aluno e do controle remoto. Além disso, você vai poder ligar o computador. Nesse caso de ligar o computador, ele tem que ter o serviço aí de Wake on LAN funcionando na BIOS, Máquinas mais novas, isso já vem ativado. Então, laboratório aí com máquinas mais novas já vai funcionar normalmente. Se não, você vai ter que fazer aí uma modificação lá nas configurações do setup, da BIOS, para que esse Wake on LAN funcione. Em algumas máquinas, por exemplo, nem vem essa opção ativada. Você vai poder também fazer o reboot da máquina, desligar a máquina, que isso aí é legal caso aí você queira sair da aula e queira desligar todos os computadores ao mesmo tempo. Acesso à internet, isso aqui é um plugin e não está disponível gratuitamente, Você bloquear o acesso à internet para os alunos. Você também pode enviar mensagens para os alunos, mensagens em uma caixa de texto, Executar algum programa, por exemplo, vamos dizer que você queira executar o LibreOffice Write, em todos os computadores dos alunos. Você pode fazer essa opção em massa e abrir esse aplicativo em todos os computadores. Também pode abrir um site específico em todos esses computadores e até mesmo transferir arquivos. Então são diversas funções e nós vamos instalar essa aplicação aí tanto no computador que seria o computador do professor, quanto nos computadores dos alunos, que são os computadores do laboratório. Então vamos entender aqui a estrutura básica
da rede que vai ser utilizada nesse tutorial. Então eu tenho um computador master, o computador do professor. Esse computador é um computador diferenciado que só o professor vai ter acesso, né? Ele vai ter aí a aplicação Venion Master, que é a aplicação em que você vai poder visualizar todos os outros computadores, o que está acontecendo em todos os outros computadores e fazer essa manipulação. Temos também o computador dos alunos, né? Que são os computadores slaves aqui. E você pode ter quantos computadores você quiser. No caso aqui, estou mostrando só 4. E nesse tutorial eu vou utilizar só uma máquina virtual como exemplo. Mas aí você vai replicar isso aí para todas as máquinas do laboratório. Outra coisa também necessária é que você tenha um serviço de internet aí chegando no laboratório. Ou seja, o serviço de internet tem que fornecer pelo menos um serviço de DHCP e um serviço de DNS. Ou seja, as máquinas aqui elas vão ter um IP automático e dinâmico, né? Não, essas máquinas com o tempo o IP vai mudar para outro IP, nunca vai ter um IP fixo. E também vai ter um serviço aí de resolução de nome para que você possa acessar a internet. E para isso, essas máquinas elas vão estar conectadas em um switch. E esse switch, pessoal, ele tem que ter aí suporte ao GMP versão 3. Eu vou já dizer por quê. Existem aí basicamente 3 modos de operação do Venion numa rede de um laboratório. A primeira forma é os IPs manuais, ou seja, eu poderia, em vez de usar um serviço de DHCP que vem aí de um roteador ou até mesmo um servidor na escola, eu poderia colocar um IP fixo para cada máquina aí, e aí eu utilizaria isso com um IP fixo. Só que é inviável, porque com muitas máquinas é inviável você estar em cada máquina aí colocando um IP fixo, né? E tem casos, por exemplo, que você nem tem como criar essa faixa estática de IPs aí. A outra alternativa é, nessa estrutura aqui, você adicionaria outro computador aqui, e esse computador teria adicionado um servidor Samba, um servidor AD ou um servidor AD, e ele forneceria a resolução de nomes, e cada computador desse aqui ficaria com IP dinâmico, e o DHCP vinha dele, e também ele forneceria um nome para o computador, uma resolução de nome para o computador. Mas isso também é difícil, na maioria dos laboratórios ter essa opção. Qual a terceira opção aqui? É usar o serviço de MDNS, ou seja, um serviço de multicast DNS. Por padrão no Linux, ele já vem instalado na maioria das distribuições Linux, ou seja, no Ubuntu já vem um serviço chamado Avari, que ele fornece um serviço de MDNS, ou seja, todas essas máquinas aqui, elas têm um hostname e você pode utilizar esse serviço aí de resolução de multicast para fazer a resolução de nomes dos computadores. Por isso que o switch aqui ele precisa saber encaminhar pacotes aí e GMP versão 3. Por que eu digo isso? Porque eu já testei num laboratório em que quando você testava aqui a resolução do nome, por exemplo, PC1 quer resolver o nome para o PC3 aqui, saber qual IP de PC3, o switch barrava por justamente o switch não ter essa configuração ativa aí, ser um switch mais antigo e não ter essa opção. Até eu vou deixar aí na descrição e também no card aí que vai aparecer ao lado, vou deixar aí um tutorial para você atualizar um switch específico da marca D-Link e pode ser que seja compatível com o seu aí, caso o seu esteja dando problema. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer o teste para ver se funciona realmente esse serviço aí de multi-DNS aí, de MDNS. Então, para testar se o serviço de MDNS e o switch aí suporta o IGPM3, nós vamos utilizar aí 3 comandinhos. O comandinho aí para ver o status aí do Avari no Ubuntu, né, no Linux, ver as portas e também fazer a resolução de nome. Para isso nós vamos fazer o seguinte: minha máquina hospedeira, que é a máquina que eu estou aqui, essa máquina atual, ela vai servir como se fosse a máquina do professor, a máquina mestre, a master. E minha máquina virtual aqui, que eu vou abrir aqui o VirtualBox, eu vou ter uma máquina aqui Ubuntu 22.04 e essa máquina aqui, ela vai ser a máquina do laboratório, uma máquina cliente, né, uma máquina do aluno e uma máquina que seria o slave, né? Então eu vou iniciar aqui essa máquina virtual. Vou conectar essa máquina virtual aqui
na rede no modo bridge, conectada na minha placa Wi-Fi, porque eu estou conectado atualmente aqui via Wi-Fi. Então o meu roteador aí, ele está funcionando como um switch que vai ter essa função de redirecionar pacotes. Então vou acessar aqui esse computador virtual aqui, essa máquina virtual. E ok, então eu tenho aqui o computador já aqui com o serviço DHCP. Vou só ativar aqui a placa. Então ele já obteve o IP através do serviço DHCP na rede. E também o serviço DNS já funciona. Então vamos ver aqui o primeiro comando que nós vamos testar. Na máquina do professor e também na máquina dos alunos, né, na máquina do laboratório, você vai ter que testar aí se o Avari está funcionando no seu Ubuntu. Para isso você vai usar aí o terminal. Vou abrir aqui minha máquina virtual. E na minha máquina virtual vou abrir aqui meu terminal. E vou dar um zoom, ficar melhor de ver. Vou digitar o comando sudo systemctl status avari-demo.service. Digitar a senha aí de superusuário e você vai ver que está ativo e está funcionando na rede. Então, no caso aqui da máquina do aluno, está funcionando o serviço aí de Avari MDNS. E agora vamos testar na minha máquina real aqui, né, que seria a máquina do professor. Então vou abrir o terminal novamente aqui, deixar maior, e vou usar o comando sudo systemctl status avari-demo.service. E aí também está funcionando. O próximo comando agora que nós vamos testar é verificar se as portas estão liberadas. Então eu posso usar o comando netstart-loopn. E aí eu vou até fazer um grep aqui, ó. Vou fazer um grep aí 5353, que é a porta aí do serviço de MDNS. E você vai ver que vai estar funcionando no computador aí hospedeiro, né, que é o computador master. E no computador aqui do Slaver, se eu usar também esse serviço, se eu usar também esse comando aí, fazendo o grep já na porta que eu quero testar se está funcionando, você vai ver também que o serviço aí de UDP também está funcionando e está aberto. Então vamos agora testar a resolução de nome. Então para resolver o nome, eu preciso saber o nome da minha máquina. Então eu estou aqui na minha máquina hospedeira, o hostname dele é Aspiron. Na minha máquina virtual, o hostname dele é VM22WX. Então, para nós resolvermos o nome desse computador virtual, eu vou na minha máquina aqui real, né? E vou digitar o comando getEnt hosts e digitar o nome da máquina aqui, ponto local. Então você viu aí que houve a resolução de nome, ou seja, esse nome aqui ele resolve aí para esse IP específico. Se você fizer isso também no computador do aluno, né, no computador slave, vamos digitar getEnt hosts aspiron.local, ele vai resolver então. Então aí você vê que está funcionando. Se tivesse esse switch problemático aí entre a rede, você não iria conseguir ver esse IP. Então você teria que atualizar o firmware ou mesmo trocar de switch e você vê as telas aí no Venue. Então agora vamos instalar o Venue na máquina aqui do professor, na máquina hospedeira. Então vou fechar aqui essa apresentação, vou deixar esse terminal aberto aqui, vou abrir no navegador, digitar Venue. E aqui eu entrei aqui no site do Venue, posso clicar nesse botão Download, escolher a opção Linux, descer aqui e escolher a opção PPA. Então vou selecionar essa linha aqui, ó, que é a linha responsável por instalar o PPA, copiar, voltar no terminal aqui
da máquina hospedeira. Vou limpar e colar. Pressionar Enter. Enter novamente, aí depois de ler esse texto mostrando as informações do repositório. E ele já vai estar atualizando aí, fazendo um update nos repositórios. Então nós vamos instalar aqui, ó, essa aplicação Venio. Terminou aqui de fazer o update, vou limpar. Então se eu digitar o comando sudo apt install Venio, nós podemos instalar a aplicação. Cuidado, porque se você colocar assim o Venio e pressionar Tab, você ver que tem o Venio Configurator, o Venio Master, Venio Plugin, ou seja, essas aplicações aqui, Venio Configurator, Venio Master, Venio Plugin e Services, elas são aplicações que já vêm no Ubuntu, ou seja, você nem precisaria desse PPA, mas são versões antigas, então o melhor mesmo é você estar utilizando esse PPA aqui, que é a versão mais nova, que é a versão 4.7, se eu não me engano, aqui, 4.7.4. Então vou só pressionar Enter aqui e instalar, através desse comando. E já vou estar instalando aí tanto o Venio Master, quanto o Configurator na máquina do professor. Instalei, posso agora até fechar aqui o navegador. Vamos aqui no menu Iniciar, Internet, e vai ter aqui ó, o Venio Configurator. Vou digitar a senha do computador. Abriu aqui as configurações do Venio Configurator. Então, ó, idioma já está ok. Aqui na opção de método, vamos escolher arquivo de chave. A questão de back-end, vamos deixar built-in. Vamos vir agora em serviços aqui. Não tem nada para configurar aqui. No mestre, né, na opção master, como esse computador é o mestre, nós vamos adicionar algumas configurações. Por exemplo, funcionalidades. Eu já sei que no Linux aqui não funciona bloquear computador, então eu vou deixar desativado. A opção de compartilhar a tela inteira também não funciona aqui. E nem a opção, essa outra opção aqui é de tela inteira de outro usuário, né? Então, essas três opções vai ficar desativados. Então, controle de acesso, vamos deixar aqui só na opção Default, né? Sistemas e grupos de usuários. Chaves de autenticação. Aqui nós vamos ter que gerar um par de chaves, né? Uma chave pública e uma chave privada. A chave privada vai ficar aqui no computador do professor, do hospedeiro, e não pode ser compartilhada com ninguém, né? E além disso, vai ter gerado uma chave pública. Essa chave pública nós vamos exportar. Então vamos lá, ó. Criar par de chaves. Eu vou chamar de lei. Você pode dar o nome que você achar melhor aí. Pressionar OK. O par de chaves foi gerado. A chave privada você deixa aqui, não deixa os alunos ter acesso. E aqui a chave pública você vai fazer a exportação da chave. Então clicar nesse botão de exportar. Então eu vou vir aqui na pasta barra, na pasta home. Vou deixar aqui na minha pasta da área de trabalho mesmo aqui, ó. Então salvar. Essa chave aí eu vou ter que passar lá para a minha máquina virtual, que seria o computador do aluno, né? O computador do laboratório. Então fiz isso aí, posso vir aqui agora em locais e computadores. Vamos criar um grupo aqui, clicando nesse botão mais. E o nome desse grupo aqui eu vou chamar de lei. Você também vai dar um nome significativo aí. Nesse grupo você adicionaria todos os computadores aqui, nessa área aqui. Só que para isso nós precisamos que o computador esteja já adicionado, né? Eu vou adicionar, por exemplo, essa máquina virtual aqui já. Então você viu aqui que o nome dessa máquina é VM22WX. Então eu vou adicionar aqui, vindo aqui embaixo no botão mais. Chamar esse computador aqui de PC2, né? Que o professor seria um 1. Então vai ser aqui VM22WX, ponto local. Aí é importante sempre colocar o ponto local, igual eu mostrei na resolução de nome, porque para você usar o MDNS você tem que ter sempre o nome do computador, né, o hostname, ponto, o domínio que ele está. No caso do MDNS é um nome local, que é o nome de multicast aqui. Então aqui nós vamos colocar um Mac. Esse Mac, pessoal, seria para caso você queira ligar o computador utilizando o botão lá de ligar.
e só vai funcionar se tiver o Wake on LAN habilitado. No caso aqui, como é uma máquina virtual, não tem, né? Mas vamos só simular fazendo essa aplicação. Então eu posso digitar o comando aqui ifconfig. Vai aparecer aqui a placa da máquina virtual. Então seria essa aqui. Eu vou até afastar aqui para ficar mais fácil de adicionar. Adicionei o MAC aí e também adicionei o nome do host. Posso clicar agora aqui em aplicar, já para salvar. Aí vou reiniciar o serviço, só para não ter perigo aqui de perder os dados. Então vamos vir aqui em aplicação e serviços. Aqui nós podemos colocar alguma aplicação pré-definida que você queira executar. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, por exemplo, calculadora. E a calculadora aqui do Ubuntu seria o Mate-Calc, né? Então se você digitar no terminal aqui Mate-Calc, é para abrir uma calculadora aqui. Aqui você pode colocar um site pré-definido para abrir, por exemplo, eu vou colocar aqui só o site do canal, só para demonstrar a abertura aí no navegador. Clicar em aplicar, essa opção de LDAP ninguém vai mexer aqui, certo? Feito isso, já configurei o computador do professor. Não posso fechar aqui essa janela, que deu um erro aqui no VirtualBox. Pessoal, minha máquina virtual aqui tinha travado, o VirtualBox mesmo tinha travado, então vou testar aqui novamente só a resolução de nome. Então vou fazer só o teste de novo do getInt hosts aspiron.local. Então tá ok, vamos continuar o tutorial. Agora que eu configurei o computador do professor, vamos configurar o computador aqui da máquina virtual, né? Que seria o computador de um laboratório, né? A máquina escrava. Então vamos abrir o navegador aqui. Vamos pesquisar por Venue novamente. Vim aqui no site do Venue, download. Escolher a opção Linux. Descer na opção PPA. E copiar aqui novamente esse texto aqui. Colar o link aqui, o texto do PPA, pressionar Enter. Digitar a senha de superusuário do computador aí da máquina virtual. Então esse procedimento que eu estou demonstrando agora, você vai fazer em cada um dos computadores do laboratório. Então se você tiver 30 máquinas, você tem que repetir isso aqui 30 vezes em cada uma dessas máquinas. E além disso, nós vamos pegar essa chave aqui pública que foi gerado e passar para cada uma das máquinas. Então você pode, por exemplo, colocar no pendrive e passar essa chave aí em cada um dos computadores. No caso aqui da máquina virtual, então aqui vou colocar o meu pendrive e com esse pendrive aqui conectado, vou abrir aqui esse pendrive. Então o pendrive aqui sem muita informação, vou copiar aqui essa chave pública. Então posso colar aqui. E aí eu sairia com essa chave aqui. Poderia ejetar, né, com segurança. Iria em cada um dos computadores do laboratório e colocaria essa chave na área de trabalho ou algum local aí que eu possa ter acesso. No caso aqui da máquina virtual, é só eu vir aqui em dispositivos USB, marcar aqui o USB que eu quero, que é o pendrive que eu acabei de conectar, e ela vai aparecer aqui nas pastas. Ó. Então eu posso simplesmente entrar e copiar essa chave pública. Copiar aqui para a pasta pessoal. Agora eu posso ejetar o pendrive na máquina virtual, eu só saio daqui, né? Mas o importante é que você tem que de alguma forma compartilhar aí essa chave pública em cada uma das máquinas. Fez isso, eu acabei de instalar aqui o PPA, que eu vou fazer agora. Sudo apt install
venho. Então é o mesmo comando aí, tanto no computador hospedeiro quanto no computador do cliente. Vai ser o mesmo comando, já que os dois módulos vêm embutidos, né? Acabei de instalar, então posso fechar aqui esse terminal. Vou no menu iniciar, internet, temos a aplicação aqui Master e Configurator. Então vou em Configurator, adicionar a senha aí de superusuário. Então vamos configurar essas opções. Aqui no caso, método vai ser também a opção arquivo de chave. O back-end aqui de objetos de rede vai ser built-in. Então, serviços não tem nenhuma opção. Mesh eu posso pular porque aqui não vai ter configuração de mesh. Acesso de rede eu já deixo default. Chave de autenticação, aqui eu vou importar minha chave pública. No caso a chave está aqui em barra, home, a pasta do usuário e está aqui a chave pública. Aqui com abrir, posso clicar aqui no botão OK, OK e já importar essa chave aqui. Computadores eu não configuro, já que eu não vou manipular nenhum outro computador através daqui, né? E nem preciso configurar mais nada aqui, só clico em aplicar e sim. Feito isso, o Venue já vai estar funcionando. E como eu já adicionei esse computador aqui na máquina real, né, no computador do professor, eu posso simplesmente fechar aqui, fechar essa tela, vim aqui na máquina do professor, na máquina real. Agora, se eu clicar aqui no botão internet e clicar, não vai funcionar aqui no Ubuntu. Não sei se não em outra distribuição já funciona, mas aqui não vai funcionar. Eu teria que clicar com direito, editar a aplicação aqui, aplicativo, colocar um sudo aqui na frente, ó, desse comando aqui, e marcar ele para executar no terminal. Isso aqui vai gerar um arquivo aí, um arquivo nas minhas pastas pessoais aqui. Então eu não gosto de fazer dessa forma. Você pode também fazer da seguinte forma: pelo terminal aqui, você consegue com o sudo nano, né, ou qualquer editor de texto, acessar a pasta user, share, applications e acessar o arquivo venue master. Então, se eu acessar aqui com sudo, eu vou ter aqui essa entrada em via comando de texto, que é o mesmo que esse aqui. Aí você escolhe qual modo você quer. Nesse modo aqui do Ubuntu, ele gera um arquivo, como eu disse, um arquivo extra. Então, eu prefiro utilizar dessa forma aqui. Simplesmente colocar o sudo aqui, sudo espaço. Aí eu vou estar forçando usar o Venue em modo superusuário. E para funcionar mesmo, eu coloco aqui o terminal true. Feito isso, se eu gravar, eu vou até fechar aqui a opção gráfica. Se eu fechar aqui se eu salvar aqui no terminal, né, ó, posso sair. Agora, se eu vier aqui no Venue, com direito editar aplicativo, você vai ver que já vai estar, ó, com as configurações de sudo e terminal. Então fiz isso, posso acessar agora o Venue Master. Aí vai abrir um terminal pedindo a senha do computador, né? Acabei de errar aqui. E ele vai abrir aqui em modo superusuário. Aí você tem a opção aqui, ó, computadores e locais. Clico aqui. Clico no grupo que eu quero acessar. No caso só tem um. Geralmente vai ter só um. E o nome do computador vai aparecer aqui na frente. Eu marco também, ó. Clicando aqui ele marca todos. Então você vê aí que já tem um computador na rede. Eu poderia, por exemplo, adicionar outro computador lá só de teste. E você vai ver que vai ficar desligado. Vou fechar aqui. Voltar novamente aqui no Master. No Configurator. E vou adicionar outro aqui fictício, né? Outro computador fictício, seria o PC3. Mas fingir que ele está desligado aqui. Então seria, sei lá, mx23, wx.local. E aqui ele teria um Mac aí qualquer. Iniciar o serviço, fechar aqui e abrir novamente o Master. Pronto, agora apareceu mais outro, que eu adicionei outro, posso marcar um V aqui no grupo, vai marcar todos. E você vê que um computador não foi encontrado, já que ele não existe.
E mesmo se ele existisse aqui, ele estaria desligado, né? E não vai mostrar aqui, né? Mas esse computador você vê que ele mostra a tela, que é a mesma tela aqui da máquina virtual, justamente porque essa tela está sendo monitorada. Então eu posso aqui, ó, nessa opção de baixo, dar um zoom nas telas. Aí dependendo da quantidade de computadores, fica maior, diminuir ou aumentar. Tem a opção aqui também de rearranjar essas opções aqui de baixo. Eu posso, por exemplo, mostrar só os computadores ligados, se quiser. E aqui também mostrar só os computadores que foram feitos long off, que no caso é esse daqui atual, né? Aqui tem outras configurações, por exemplo, eu posso vir aqui em captura de tela, aí eu posso gerar uma captura de tela caso eu clique no botão aqui no canto, ó, captura de tela. Eu salvei a tela desse computador aqui, ó. Então eu posso até exibir aqui. Aqui ele exibe com a tela pequena. Na verdade ele pegou dos dois, né? Esse computador aqui não está ligado, então não pegou nada. Mas ele pegou a tela do segundo. Posso até excluir aqui desse que ele não pegou. Além dessas opções aqui de captura de tela, né? Você pode habilitar e desabilitar quando quiser. Temos a opção de slides, ou seja, você vai poder ver o computador de cada computador do laboratório um por vez, caso você queira aumentar aqui e ficar vendo aqui por detalhes, né? Se tivesse mais, ele ia ficar passando de um por um. E tem a opção de Spotlight aqui também. Então vamos deixar a opção padrão aqui, que é só essa opção aqui. E vamos testar algumas opções. Eu posso, por exemplo, ó, fazer uma demonstração e compartilhar a minha tela atual. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou estar exibindo a minha tela para o usuário. Então veja lá, ó, que a minha tela já está aparecendo para ele. Até se eu entrar aqui vai acontecer um efeito de espelho, né? Ó. Mas aí o usuário pode ver aqui. Eu posso apresentar um slide e todos os computadores aí do laboratório vão estar transmitindo esse slide. Então posso aqui clicar no botão parar. A transmissão vai ser parada. Posso transmitir de outro computador. Se eu tivesse mais de um aqui, eu poderia transmitir a tela de um para outro. Posso clicar no botão aqui, exibir tela. Então eu seleciono o computador que eu quero e clico no botão exibir tela. Então vai ficar aqui, ó, mostrando a tela do computador. Eu posso ficar visualizando o que está acontecendo aí. Caso, por exemplo, eu faça alguma opção a mais, então a opção eu posso estar visualizando. Mas aqui a opção de visualizar não dá para mexer. Então eu vou fechar aqui, ó. E tem a opção de controlar. A opção de controlar é um controle remoto. Você vai poder modificar aí qualquer opção que você queira. A outra opção seria ligar o computador caso ele tivesse desligado, mas isso o Wacom LAN tem que estar ativado na BIOS do computador, no setup. Eu posso reiniciar, então se eu clicar aqui no botão reiniciar, a máquina foi reiniciada, ó, então mostra essa tela aqui cinza dizendo que está desligada. Se nós esperarmos, ó, essa tela laranja diz que não encontrou, né? Porque agora ele realmente está terminando de reiniciar. O sistema acabou de ligar. Você vai ver aqui que ele vai mostrar também. Então, além de reiniciar, eu posso desligar. Então, vou clicar aqui no botão desligar. Posso desligar agora. Posso instalar atualizações e desligar. Essa opção também era bom desativar, porque não vai funcionar na máquina com Linux aqui, né? Tem a opção de desligar pedindo confirmação. Mas antes de desligar, vamos entrar aqui com essa opção entrar, ó. Então eu posso digitar aqui o nome do usuário, que seria o usuário, e a senha do computador, que no caso aqui é 123. Só que veja que nesse sistema aqui tem um bugzinho com o Linux. Então se eu clicar OK, ele não vai, ó, fazer o login. Vai dar um erro porque não tem a opção de digitar usuário e a opção de senha. Só tem uma das duas opções. Uma alternativa, você pode clicar em entrar e já digitar a senha aqui no local do usuário. Então vamos lá, a senha aqui era 123 e eu coloco qualquer coisa aqui. Então fiz o logon no computador, posso clicar no botão desligar. Vou desligar, por exemplo, depois de algum tempo, então eu clico nesse botão aqui e vou colocar aqui depois de
6 segundos. Então vai mostrar um alerta lá, ó, dizendo que depois de 6 segundos o computador vai desligar. E aí o computador desligou. Então o computador terminou de ligar. Vou aqui entrar na máquina virtual mesmo. Então eu posso agora, por exemplo, mandar mensagens para os alunos. Então, por exemplo, se eu tivesse 10 máquinas aqui, eu poderia selecionar as 10 máquinas, clicar com direito, enviar uma mensagem aqui, ó, mensagem de texto. E aí no computador do laboratório aparecer essa alerta aqui. Posso clicar OK. Outra opção aqui, você teria de iniciar alguma aplicação. No caso, eu já adicionei a opção de a calculadora. Então, só clicar aqui, ele já vai mostrar a calculadora do usuário lá, né? E eu poderia vir aqui opções customizadas e eu mesmo aqui abrir uma aplicação. Por exemplo, se eu colocar Soft, posso abrir aí a aplicação do Write. Então, o Soft ele abre aí o LibreOffice. Além disso, eu posso abrir um site, por exemplo, aqui já tem um site que eu deixei adicionado, mas você pode colocar outros sites caso você queira, né? Só colocar o site. Em qualquer momento você pode colocar relembrar aqui e ele vai ficar salvo aqui nessa lista. Então, por exemplo, eu já adicionei esse aqui, ó, só vou clicar. E aí, em teoria, aí, esse site aqui iria abrir para todas as máquinas aí que você selecionou. No caso, se você usar essa barra aqui em cima, você vai estar abrindo para todos os computadores aqui. Independente de você ter selecionado ou não o computador, aqui vai ser para todos. Caso eu queira abrir só em 10 computadores, 2 computadores específicos, eu seleciono e uso o botão direito aqui, que é as mesmas opções ali de cima. Essas opções aqui é de uso geral, é para todos. Então você viu aí que abriu, né? O computador ali, ó. Se eu quiser, por exemplo, fechar todos os Chromes por batelada, né? Imagina aí que tenham 10 computadores aqui ligados com o Chrome aberto. Eu poderia selecionar os 10 ou todos, clicar com direito e vir na opção de iniciar uma aplicação customizada. E no Linux eu posso usar o comando pkill para fechar uma aplicação. Então eu colocaria o nome Chrome, OK, e o Chrome é fechado lá automático. Além disso, eu posso transferir um arquivo, por exemplo, aqui, ó. Posso clicar aqui nesse botão aqui, transferir arquivo, e transferir qualquer arquivo que eu tenho aqui no meu computador. Então vou aqui sair da pasta root, voltar para a pasta home. E eu tenho um slide aqui que eu fiz aqui, né, na apresentação inicial aqui, ó, venho.pdf. Então vou enviar. Eu posso enviar esse arquivo, só enviar nessa forma aqui. Então vai simplesmente aparecer lá na pasta pessoal do computador. Ou posso enviar e já abrir com o programa associado. Então posso clicar aqui, iniciar, ele já vai enviar para o computador e ao mesmo tempo já abrir, ó, na tela. Aqui é porque esse sistema aqui ele está abrindo com a versão antiga do Adobe, ó, mas funciona normalmente. Então vou fechar aqui e enviar novamente. No caso, como eu estou enviando a segunda vez, o arquivo já existe, ele vai dar um alerta, mas depois vai abrir normalmente. Então, se for olhar aqui, na pasta pessoal, o arquivo está aqui, ó. Então, pessoal, vocês viram aqui como instalar o Venue na máquina do professor, na máquina mestre, como instalar nas máquinas do laboratório, as máquinas clientes ou escravas, né? Viu como usar esse painel aqui, depois de configurar, né, todo o ambiente, viu como usar esse painel aqui para uso geral, e também como selecionar os computadores e escolher os itens específicos aqui, né? Ó. Então, essa configuração é meio complexa. Um laboratório, por exemplo, de 30 máquinas, você vai ter um bom trabalho para fazer essas configurações. Então, no próximo vídeo,
eu vou demonstrar como fazer isso de uma maneira mais rápida, mais automatizada. Então esse vídeo aqui foi só mais para mostrar esses detalhezinhos, para caso você esteja em outra distribuição que não seja o Ubuntu, você possa também ter a habilidade de estar modificando e vendo os eventuais problemas, né? Além disso, vou demonstrar também no próximo vídeo como adicionar aqui novas aplicações. Essas aplicações vão facilitar a vida na hora de manipular os computadores. Por exemplo, você vai poder maximizar telas aqui só de todos os computadores uma vez. Você vai poder, por exemplo, atualizar todos os computadores. Caso o aluno mexa na tela do desktop e modifique as páginas, modifique aqui o plano de fundo. Você pode fazer em martelada, atualizar todos, restaurar, né? E diversas outras automatizações para fazer isso. Então, além da instalação ficar fácil, só com alguns cliques, você instalar no computador do professor e fazer esse descobrimento na máquina, da rede, né? Como também facilitar em algumas operações. Então, até a próxima.